E relacionamento sobre nossa social, né? Com familiares, tudo. Eu fiquei também, tem choque de cultura. Eu quero contar dois choque de história para você compreender. Não estou discriminando o povo brasileiro. Claro, mas estou falando o que eu senti um choque para mim. Então, aqui no Brasil, quando a gente anda assim, mal dado, né? Com um amigo, né? Meu colega, então eu vou colocar mal e anda. Quando eu ando assim, o pessoal fala, não. Aqui o pessoal fala gay, porque o homem não pode andar mal dado. É verdade. Entendeu? Na nossa cultura é diferente. É diferente. A gente anda mal dado. É normal. Então, uma vez teve assim, no Salvador, um evangelismo que a gente fez. E tinha acabado de chegar da Índia. Ele nem sabia falar português direito, assim, nada. Correto. Do Copa do Mundo. Copa do Mundo. 2014. Correto. Que fez um evangelismo em torno... Os batistas fizeram esse Transcopa, que chama. Foi um evangelismo em torno dos campos de futebol. Os campos, dos espaços da FanFest. Isso. Aí a gente estava em Salvador, próximo do campo, lá fazendo essa evangelização. Legal. Sobre isso, o líder me colocou para liderar uma equipe de 10 pessoas, porque eu falo inglês. Correto. Então, quando pessoas estrangeiras vindo fora, então você pode evangelizar, comunicar para ajudar. Isso que ele colocou. Eu entendi a intenção do líder. Mas quando a gente começar para levar o evangelho sério, né? No bairro, eu fiquei choque também. Porque os irmãos aqui levantam a mão, aleluia, glória a Deus, e abençoar o povo. Oi, abençoado, Deus abençoe, né? Fazendo assim, eu falei, gente, não faz isso. Porque na Índia alguns locais não pode. Não pode. É proibido e tem a questão da perseguição, exatamente, né? Então é complicado. Porque ali estaria se manifestando fisicamente. Tem alguns locais que você faz se tiver tudo tranquilo, mas não é algo comum na nação. E para ele foi um choque naquele momento. Falou, isso. Nossa. E depois, como amigo, né? Como irmão Cristo. Aí peguei a mão dele assim, bora. Aí quando eu puxei assim, a mão, ele falou, solta. Aí falei, isso bem alto no meio da rua. Por quê? Aí ele falou, ele escandalizou. Por quê? Não. O pessoal vai falar gay. Ele falou assim, o pessoal vai falar gay. E isso é porque é questão da mão. Imagine um ósculo santo, um beijo. É pior ainda, né? Pior ainda. Aí eu perguntei, você é gay? Ele falou, não, eu também não é gay. Eu sou o pastor. Exatamente. Então... Aí assim, foi engraçado, né? Mas foi assim, um pouco... Aí a gente foi explicar, né? Porque eu disse, fulano, na cultura do meu esposo, os homens andam de mãos dadas. Exatamente. Isso é muito normal, isso é muito comum. E não é porque é homossexual. Né? É porque é normal da cultura indiana. Claro. Então, e ainda tem uma questão, se é um amigo bem chegado, então aí é bem próximo, sabe? Isso independente de idade, se é velho, se é novo, se é jovem, não tem problema, né? E aí ele disse, amor, aí eu disse, não segura na mão de ninguém mais, nenhum homem. Segura na minha mão e pronto. Que cultura diferente a brasileira, né? E outro também tomei choque era, então você pega a mão, o pessoal fala gay. Então eu não sabia nada. Aí um dia, meu cunhado também, ele pastoreava um local diferente. Interior de Alagoas. Alagoas. Aí, primeira vez nós visitamos na casa deles, né, para conhecer o trabalho. O que aconteceu? Ele convidou para mim para visitar outro povoado. Quando a gente foi lá para visitar outro povoado, eu sentei no moto, aí ele falou segurar. Aí eu pensei que segurar, ele falou segura assim, né? Aí eu segurei a barriga dele assim. Aí ele falou solta. Eu entendi, aperta mais. Aí, meu Deus do céu. Aí ele falou assim, não. Aí ele parou a moto, aí ele falou, o pessoal vai falar gay. Da mesma coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ele desceu a moto, ele falou, segura assim.
Atrás, distância no barriga, né? Você não pode cortar barriga com barriga. Nossa. Distância. Eu fiquei assim, ó. Meu Deus do céu. Segundo, a cultura, né? Tomei só aqui. Aí falei, nunca mais. Eu aprendi já a lição. Mas uma coisa eu estava difícil, né? Aqui no Brasil. Uma coisa eu estava perguntando ao Senhor. Senhor, o Evangelho não é poder de Deus? Porque o Evangelho, onde ele alcança, ele corta o raiz do mal. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todos que aquele que crê. Então, a mentalidade, o povo brasileiro, como que ele segue entendimento? Você está entendendo? Eu sei como é. O Evangelho, onde ele penetra, ele corta o raiz do mal. Mas a pessoa não vive junto com o homem, mas eles pensam que eu sou gay. Vou caminhar com maldado, aí eles pensam que eu sou homossexual. Mas ele está esquecendo a identidade dele. Exato. Verdade. O que está falando Você colocou sobre isso? um ponto muito importante aí. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vi uma paz diferente. O diabo, ele lança cada paz diferente. Mentira, ele trabalha diferente. Ele traz mentira diferente. O homossexual lá na Índia é diferente. Eles vestiam roupa de mulher. Ele separar. Ele tem uma comunidade. Se ele quer afirmar, eu não quero casar, eu sou homossexual, eu sou gay. Então, ele tem uma comunidade. Eles vivem na comunidade. Dele. Entendeu? Mas não é em todo o país. Não é em todo o país. Em algumas regiões. Entendi. E mesmo assim é muito pouco. Porque ainda também perante a lei, ainda o homossexualismo também é crime. Então, não, assim, é como ele está dizendo, é uma comunidade que eles ficam como se fosse uma comunidade de ciganos, só para entender mais ou menos assim, sabe? E aí é uma região do país que tem essa comunidade. Entendi. Está entendendo? Onde esse estado ele tem leis mais liberais. Isso, mais liberais, e aí a pessoa vive ali naquela comunidade. Entendi. Mas os outros locais, geralmente, não. Não é muito aceito. E também porque a lei mesmo do país diz que é crime. Proíbe. Pelo menos até agora, né? A gente não sabe o futuro. Esse é um entendimento, viu? Eu acho assim, no caso brasileiro, muitas vezes o comportamento é uma ignorância, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem muito essa questão dos ciúmes também, entre a questão do homem e a mulher, né? Um homem não pode conversar com uma mulher que já está com caso, tal. Então são tipos de ignorância que, como o pastor colocou, eu não sei, às vezes eu desconfio de que realmente o Espírito Santo de Deus estaria na vida de um cristão que tem esses problemas de comportamentos, né? Mas porque é algo de confiança. Eu confio. E é como você está dizendo, é como o pastor falou. O problema é a questão da identidade. Se você não sabe quem você é em Deus, hoje em dia tem esse problema, as pessoas não sabem quem são. Exato. Né? Por exemplo, eu sou Andréa Cristiane, mas eu sou filha de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho a minha identidade em Jesus. E Jesus não é uma religião, Jesus é um ser, é um homem, é um estilo de vida. É uma pessoa que me libertou. E que eu entreguei a minha vida a Ele e eu o sigo. Amém. Então, assim, as pessoas não entendem o que é caminhar com Cristo. Às vezes fala muito de religião e de dogmas e de doutrinas e de normas que as pessoas ficam inventando para fazer, mas o coração está vazio. O coração não busca o Senhor. Como é que eu busco o Senhor? Orando e através da palavra. Claro. É o Senhor, essa palavra é algo que conduz a minha vida. Isso mesmo. De como eu viver, quer seja com a minha família, quer seja com os meus vizinhos, quer seja em todo local que eu estou nessa sociedade, eu preciso saber como viver, e a Bíblia me orienta nisso, porque é a palavra de Deus, né? Então, hoje as pessoas perderam muito isso. Por exemplo, a gente conhece muitos estrangeiros de outros povos, porque na missão tem muita gente de vários missionários, de vários pastores de vários locais. Então, para o Uruguai, o chileno tem muito beijo no rosto. Sim. Então, a gente tem um pastor que é muito amigo, o pastor Carlos, a gente chama ele de Papito,
que é pai, né, em Uruguai, e ele é um pastor muito querido nosso, e ele beija meu marido no rosto, e ele dá abraço. É um carinho, né? É um carinho, um respeito. Então, isso é muito comum na cultura do Chile, do Uruguai, né? É da muito cultura normal. castelhana, pois né? Então, assim, já a cultura portuguesa, a brasileirada, que é diferente de Portugal, tem esses preconceitos. É uma resistência, né? E a pessoa... Eu acho muito ignorância. E às vezes a questão também do afago, do carinho do ser humano, às vezes é justamente isso que tem acontecido. Por a pessoa às vezes não recebeu, ou a pessoa não sabe transmitir aquele carinho, aquela coisa, se torna uma pessoa às vezes seca, uma pessoa estranha, uma pessoa distante, né? Mas, lógico, a gente sabe que tem que haver também com a criação, de geração em geração. Às vezes o pai foi criado daquela forma e passa para o filho daquela outra forma, né? Então não tem muito essa proximidade. Assim. Inclusive, às vezes leva até para a literatura, viu? Por exemplo, a história do rei Davi e o filho de Saul. Jonathan, né? Muitas interpretações aqui no Brasil, inclusive até em livros, já colocou como se o rei Davi e Jonathan fossem um casal homossexual. Por causa do carinho entre eles. E que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Na época, o Jonatas ensinou a Davi a guerrear. Exato. Eles eram guerreiros, no caso, o Jonatas, filho de Saul, era um guerreiro do exército de Israel. Davi aprendeu, era um pastor de ovelhas, mas quando venceu Golias, que era o gigante que matou Golias, né, com a funda, a história da Bíblia diz, e aí Jonatas se aproximou dele, por quê? Porque ele era um menino leal, ele era uma pessoa amorosa, ele era uma pessoa que tocava a harpa, e Saul tinha transtornos e também questões demoníacas. Exato. Então ele começou a se aproximar da família. Então se torna irmãos. Na verdade são irmãos, né? Mas é a malícia e o engano das pessoas por não lerem a palavra. Por não lerem a palavra de Deus. Né? Porque Deus é santo. Deus ama a todos, mas Deus abomina o pecado. Agora o amor de Deus se estende para várias pessoas. Né? Independente do que a pessoa faça, o amor de Deus está ali. Mas o amor de Deus é para também que a pessoa, se quer caminhar com o Senhor, há uma renúncia ao erro, ao pecado. Né? Então, tudo isso é realmente conhecendo o amor de Deus para ter um relacionamento com Deus. Né? E é maravilhoso, né?